Olá, meus amigos, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal aqui no Instagram. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, especialista em epilepsia e cannabis medicinal e CEO e fundador da FG Clínica. E lembrando vocês que nós estamos no Março Roxo, tá? Que é o mês mundial de conscientização sobre a epilepsia. E o dia roxo, que é o dia 26 de março, é o dia mundial de conscientização sobre a epilepsia. Lembrando a todos vocês que nós estamos realizando eventos em cidade de Abaetetuba, sob a organização da Noelza Viegas, a presidente da Associação Iluminando a Vida, e foi um evento assim maravilhoso, com palestras, com orientações e com ações sociais, com ação social na Praça da Bandeira. Então, um evento muito bom. E neste final de semana agora, dias 22 e 23, estaremos na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará, também com eventos, palestras educativas e de orientação e também com ação social. Então, participem com a gente aí dos eventos, acompanhe aqui no Instagram e siga também o Instagram da Associação Iluminando a Vida. O Instagram é EPI360 Iluminando a Vida. Vou até colocar aqui para vocês seguirem, que é o Instagram da nossa ONG, tá? Uma ONG que se destina a ajudar as pessoas que sofrem com epilepsia aqui no estado do Pará, Iluminando a Vida. Então sigam lá para acompanhar a programação, tá bom? E hoje, claro, um tema muito interessante. Estou aguardando aqui a doutora entrar, eu acho que caiu aqui o Instagram dela. Vou aguardar ela solicitar novamente, tá, doutora? Deixa eu ver aqui. Hoje teremos a doutora Andressa aqui, advogada, com vasto currículo e expert em várias áreas aí na área do direito, claro. E ela vai falar para a gente sobre os direitos das pessoas com epilepsia, tá? Que é um tema que as pessoas têm muito, como é que eu diria para vocês, muitas dúvidas, né? As pessoas, para algumas situações, elas acham que ela não tem direito, para outras elas acham que tem direito demais, enfim. Então, hoje a gente vai falar desses temas aqui para vocês. Estou aguardando a doutora entrar, ela solicitou, eu aceitei, mas depois ela caiu, não sei se... Ah, tá aqui ela de novo, pronto. Agora ela vai, tá? Vai aceitar aqui para participar aqui com a gente, tá? E tá todo mundo aqui no Março Roxo. Doutora, boa noite. Boa noite. Oh, que satisfação ter você aqui com a gente, viu? Satisfação a minha também pelo convite maravilhoso, né, que o doutor me fez e eu prontamente me disponibilizei aí para participar dessa live de hoje. Tá ótimo, então. Pessoal que tá entrando aqui no perfil agora, que ainda não segue, siga aqui o perfil da FG Clínica e também siga o perfil da Associação Iluminando a Vida, tá, pessoal? E lembrando que vocês podem também ser membros da Associação Iluminando a Vida. A gente tem hoje 3 categorias de membros, né? Que é o membro sozinho, o membro colaborador e o membro apoiador. Então, participe com a gente, entre aí no Instagram e Vista Roxo, tá? A doutora tá com a camisa dela também, embora ela seja branca, mas o detalhe é roxo. Mostra para nós aqui, olha. Olha, olha aí, pessoal, que camisa linda. Nós temos a camisa também para venda na ONG. Quem quiser entrar na ONG, temos caneca. Quem quiser entrar entre no perfil da ONG e solicite, tá bom? A caneca, por sinal, é linda. Já estou de olho nela, viu, doutor? Caneca é belíssima. Hoje chegaram aqui várias canecas que a gente vai levar para Parauapebas, viu? Estamos viajando depois de amanhã para o nosso grande evento aí sobre a organização da Dona Filomena. Dona Filomena Filomena tá maravilhosa. firme e forte aí, viu? E vai ser com certeza vai ser um evento assim memorável, primeiro de muitos, viu, doutora Andressa?
Então, a doutora Andressa é advogada, tem um vasto currículo, eu vou deixar para ela falar, tá? E hoje a gente vai falar sobre os direitos das pessoas com epilepsia. Doutora Andressa, obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns a toda a sua equipe. Eu sei que você tem uma equipe, vários já entraram aqui na Já live. estão Muito bom aí, isso. doutora Cananda Rezende e doutora Gabriele Fernandes, minhas sócias lá do escritório. Então, pronto. E eu vou pedir também para vocês que estão aqui na live, pegue esse aviãozinho que tem no canto inferior direito e passe para pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para a gente trazer um número cada vez maior de pessoas aqui, já que é um assunto tão importante. No dia a dia, doutora Andressa, as pessoas perguntam direto, eu tenho direito a algum benefício? Eu tenho direito a comprar bens e serviços com desconto? Eu tenho direito a não pagar imposto de renda, eu posso dirigir, eu tenho direito a ter remédios gratuitos na rede, enfim, são muitas dúvidas relacionadas à parte de direitos que as pessoas com epilepsia e outras que têm determinados grupos de doença também, eles têm. Então é muito importante, pessoal, essa live ela é para vocês que sofrem com a doença, para vocês que são familiares de quem sofre com a doença e para você que cuida de pessoas que têm a doença. Então aproveita. Vamos espalhar essa live aí, tá? Para que um maior número de pessoas possa receber orientação. E a orientação de alguém que entende, de alguém que é confiável e que tem toda uma equipe para poder ajudar vocês. Então, pessoal, aproveitem, perguntem, podem colocar aqui as perguntas. Eu já vou passar aqui o meu aviãozinho para as pessoas, tá? Para chamar o maior número de pessoas aqui para lá. Vamos passando aí todo mundo, tá? Vamos encher aqui essa live hoje e as próximas sobre o Março Roxo, que é o mês mundial de conscientização sobre as epilepsias, tá? Então vamos lá, que eu vou... Estou chamando aqui todo mundo aqui do perfil, ó. Esgotou o número, então pronto, vamos lá. Doutora Andressa, seja bem-vinda aqui ao perfil. Fale um pouco de você, da sua carreira, por que você decidiu aí abraçar essa causa aí com a gente, tá? Para a gente entrar na parte do tema em si. E o pessoal que está aqui pode colocar as perguntas aí para a gente responder. O que a gente não souber responder, a gente vai pesquisar e depois passa para vocês aqui. Assim, porque são muitos direitos que a gente tem como trazer, mas eu não sei se a gente vai conseguir falar sobre tudo hoje. Mas não se preocupem, porque a gente vai tentar dar o máximo aqui que a gente puder hoje. O que estiver faltando, a gente vai acrescentando aí em outros momentos, né, doutor? Quem estiver em Parauapebas vai poder assistir ao vivo a doutora Andressa lá no evento, né, no Março Roxo. Sim. No evento no dia 22, a partir das 9 horas, no CEUP, correto? Centro Universitário de Parauapebas. Então já está feito o convite aqui para vocês. Pronto. Então vou começar aqui me apresentando, né? Andressa Andrade, meu nome. Eu sou advogada desde o ano de 2015. Nessa minha jornada dentro da advocacia, eu me encontrei no direito médico e da saúde, né? Hoje sou sócia e fundadora de o primeiro escritório especializado em direito médico aqui de Parauapebas. Então, nosso escritório ele é voltado só para essa temática, né? E sou especialista em direito médico e da saúde. Sou especialista também em gestão de escritório e departamento jurídico. Estou em pós-graduação de direito processual civil. Tenho expertise em direito médico preventivo e também expertise em direito da pessoa autista e pessoa com deficiência de modo geral, certo? Aceitei esse convite prontamente por um motivo muito especial, né? Ano passado eu tive o diagnóstico do meu filho de epilepsia, né? Então foi um momento pessoal muito difícil, com muitas dúvidas, muitos questionamentos. Posso só contar rapidinho a minha história na epilepsia, doutor? Claro, fique à vontade. O espaço é seu. O meu filho, no finalzinho de 2023, ele teve uma crise aqui em casa, só que a crise dele ela é diferente da normalmente que a gente conhece, né? A crise que a gente conhece mais
é aquela crise que tem o descontrole físico da pessoa, né? A do meu filho já foi uma crise assim, eu nem sei se o nome correto é esse, mas uma crise assim de ausência. Uhum. Ele ficou paralisado, inerte. A gente falava com ele, ele não tinha resposta, né? E aí, nesse dia a gente se apavorou, fomos para o pronto-socorro com ele. Chegando lá, foram verificados os sinais vitais dele, estava tudo normal, ok, mandou para casa. Então, a primeira questão que eu trago aqui, muitas vezes, é esse atendimento emergencial, né? Que é tão rápido ali, é tão que não se atenta para algo mais sério, né? Uhum. E depois disso, a gente fez uma viagem para a nossa cidade. Para quem não sabe, eu moro no Pará, mas eu sou nordestina do Rio Grande do Norte, com sotaque arrastado. E Ô, muito terra orgulho do Pará, boa! terra bonita lá. E a gente foi para essa viagem, né, para o nosso estado, e lá ele teve uma segunda crise. Uhum. E do mesmo jeito, a gente levou ele para o pronto-socorro e foi analisado os sinais vitais, e com isso a médica nos alertou, né, nos despertou, porque até então a gente não sabia que poderia se tratar de uma epilepsia, né? Então a médica lá do atendimento, ela nos alertou para a gente procurar um especialista na área, Uhum. para fazer uma investigação mais aprofundada, tendo em vista que já seria a segunda crise dele, né? E aí ele começou a ter crises com intervalos assim de 30 dias, 40 dias, e quando a gente ainda estava nessa viagem, foi um momento muito estressante. Eu também passei a ter crises de ansiedade por ocasião de todo o estresse causado, sem a gente saber ao certo do que se tratava. E foi, assim, uma longa jornada de investigação até que fechou o laudo de epilepsia, né? Nós fizemos o eletroencefalograma e aí foi quando acusou as alterações elétricas no funcionamento do cérebro dele. E aí o que eu quero trazer com isso, né, é que antes da advogada que está aqui falando com vocês, existe essa mãe, né, que passou por esse momento e que tem essa vivência na prática do que ter um quadro de epilepsia na família, né? E eu quero dizer assim que tem tratamento, em muitos casos tem controle, né? Que inclusive ele está controlado, graças a Deus, com o uso de medicação. Já vai completar, acho que 9 meses sem crises. Então, Excelente. eu tive o privilégio de encontrar uma profissional maravilhosa aqui em Parauapebas, a doutora Natália Cipião. Ela é neuro, né? Uhum. Voltada para esse público infantil. E ela fez o reajuste nas medicações e a partir daí foi que ele passou a não ter mais as crises, né? E a gente permanece em constante acompanhamento, né? Então, foi com um coração, assim, quentinho que eu recebi esse convite. E estou muito feliz de estar participando aqui, né? Porque é sempre válido a gente trazer essas temáticas, né? Não se fala todo dia sobre epilepsia em todos os lugares, Uhum. mas a gente precisa levantar essa bandeira, a gente precisa ser essa voz que leva conhecimento, né? Porque como a própria campanha do doutor diz que o conhecimento liberta, né? Exatamente. E o preconceito aprisiona. E é verdade mesmo isso, né? A gente tem que se despir Uhum. dessa roupa de preconceito, de estigmas sociais que são impostos às pessoas que passam por algum tipo de situação ou de condição como a epilepsia, dentre outras neurodivergências, né? Autismo, TDAH, dentre outros, né? Então, feita essa apresentação inicial, eu trouxe aqui alguns temas para a gente discutir sobre alguns direitos da pessoa com epilepsia. E a primeira questão que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho que é uma das perguntas assim vencedoras, é sobre epilepsia e deficiência, né? Uhum. A epilepsia, ela é uma deficiência?
Então, a gente precisa ter esses conceitos muito bem estudados e entendidos para que a gente possa se apropriar dos direitos inerentes à pessoa com epilepsia ou com deficiência, tá? Então, eu trago aqui para vocês, vamos entender primeiro o que é que a lei considera pessoa com deficiência, né? Nós temos a Lei 13.146 de 2015, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei ela é um compilado de normas que são aplicadas a todas as pessoas com deficiência, seja ela de qual for a natureza, tá? Então, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, eu vou só me valer aqui do auxílio, a lei diz que é considerado pessoa com deficiência aquele que tem, primeiramente, impedimento de longo prazo, certo? Então, pode ser um impedimento temporário ou pode ser também um impedimento definitivo, tá? Então, essa é a primeira questão. A pessoa precisa ter um impedimento de longo prazo. Mas que tipo de impedimento é esse? O impedimento de longo prazo que a pessoa com deficiência deve apresentar para ser considerada com deficiência, ele é de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, se a pessoa apresenta alguma alteração nas suas condições biológicas, físicas, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e em situação de igualdade com as outras pessoas, essa condição faz com que ela encontre algum obstáculo para a vida de modo geral, então essa pessoa ela pode ser considerada como pessoa com deficiência. E aqui, doutor, eu quero trazer uma questão interessante, porque essa lei está completando aí 10 anos, né? 10 anos. E essa lei, ela trouxe uma nova perspectiva a respeito da deficiência, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui, quando ouvem o nome deficiência, já lembra logo de um cadeirante, de uma pessoa deficiente visual, né? Aquelas deficiências que estão mais visíveis e são mais notáveis no nosso dia a dia. Mas essa lei, ela trouxe uma possibilidade de abrangência desse conceito, né? Que hoje nós temos muitas questões das deficiências não visíveis, né? Aquelas que não podem ser identificadas a olho nu. Então, vem a questão da sensorial e intelectual também, certo? Então, essa lei, ela trouxe essa modificação, inclusive também, doutor, na questão da associação à incapacidade. Essa lei, ela trouxe uma perspectiva inclusiva para a pessoa com deficiência, né? Então, para quebrar esse estigma de que é deficiente, é incapaz. Isso não existe mais de acordo com essa lei, tá? Então, ela trouxe essa perspectiva inclusiva para que a pessoa com deficiência, ela possa se apropriar de qualquer situação na vida de cotidiano, tá certo? Então, considerando esse conceito da Lei Brasileira de Inclusão a respeito da deficiência, aí eu vou me valer agora do conceito do Ministério da Saúde sobre o que é a epilepsia, né? E de acordo com o Ministério da Saúde, a epilepsia é o quê? É uma doença cerebral crônica de causas múltiplas. Então, assim, pode ser ocasionada por diversas causas, caracterizada pela recorrência de crises epiléticas, e essas crises, elas levam a alterações neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. Então, fazendo uma junção desses dois conceitos, o que é que nós podemos entender, né? Que se
por ocasião da epilepsia, que, por sinal, pode causar alterações na vida cotidiana da pessoa em diversos aspectos, ela encontrar algum impedimento de longo prazo para suas atividades cotidianas, em interação com o meio e com as outras pessoas, então a pessoa com epilepsia, ela pode sim ser considerada com deficiência, tá? Um detalhe importante, toda pessoa com epilepsia é deficiente? Isso aí, a gente sabe que muitas pessoas convivem com a epilepsia e convivem normalmente, que é o caso do meu filho. Ele não tem nenhum prejuízo, nenhum impedimento, nenhuma barreira que seja acometida a ele por ocasião da epilepsia. Então, nesses casos, aí nós não vamos nos valer do conceito de pessoa com deficiência para essa pessoa. Só é realmente considerada com deficiência a pessoa que tem epilepsia e que encontre essas barreiras sociais e cognitivas dentro da sua vivência cotidiana, tá bom? Então, excelente. Doutora, eu queria só fazer uma colocação aqui, que, assim, que você falou uma coisa que é extremamente importante, pessoal, que epilepsia é uma doença do cérebro. Por que eu falo isso, doutora? Porque ainda existem pessoas que acreditam que epilepsia é uma possessão demoníaca, que a pessoa está fingindo, que a pessoa está possuída, né? Que a pessoa pega através da baba, através do suor. Pessoal, isso tudo é mito, é preconceito. Então, a epilepsia é uma doença do cérebro, não tem nada a ver assim com espírito e possessão, essas coisas, tá? E ela não é transmitida por nenhum método. Nenhuma pessoa vai pegar a epilepsia se ela ajudar uma pessoa que está tendo uma crise porque teve contato, com o suor, com a saliva, com sangue ou qualquer outra coisa. É claro que você tem que se proteger, sem dúvida nenhuma. Mas a epilepsia não é contagiosa, tá bom? E aqui eu vou aproveitar esse gancho para responder uma pergunta aqui Tem até uma pergunta aqui para você já, doutora, que é a Márcia Santana. Depois a gente pode responder. Mas eu quero responder aqui a da Adri XS7. Como que se controla a ansiedade quando você vê uma pessoa tendo crise na sua frente? Adri, é o seguinte, a melhor maneira de você controlar a sua ansiedade é se você souber o que você tem que fazer. Então, por exemplo, na primeira vez que você vai dirigir um carro, você fica ansioso, você não sabe como passa a marcha, você não sabe como liga o pisca-alerta, você não sabe nada, não sabe se pisa no acelerador, se pisa no freio. Mas conforme você aprende a dirigir, você entra no carro e nem se preocupa mais com nada. Então você tirou, por quê? A ansiedade está ligada ao desconhecimento. Então, Adri, se você souber o que você tem que fazer para ajudar uma pessoa, você não vai ficar ansioso ou ansiosa. Eu não sei se é Adri, eu não sei se é homem ou mulher, tá? Então, eu estou vendo aqui só o perfil, então não consigo dizer. Então, a melhor maneira, Adri, é você conhecer o que você tem que fazer para ajudar uma pessoa. Isso, inclusive, a gente vai falar aí em Parauapebas aí para todos vocês. Ok, doutora, pode continuar. E essa colocação do doutor é importante assim, para a gente quebrar mesmo esses preconceitos, né? Não é demônio, não é nada disso, gente, é uma condição de saúde, né? Que a pessoa passa ali. E a gente precisa falar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso para que esses preconceitos possam ser aniquilados, né? Para que a gente possa acabar com esses preconceitos bobos, né? Que acaba prejudicando e muito. Muito mesmo. As pessoas que têm a condição de epilepsia, quanto a sociedade em geral, né? Porque fica criando aquela expectativa preconceituosa. Então, deu para entender bem essa questão da epilepsia e deficiência, doutor? Ficou bem esclarecido? Claro como a água. A partir daí, aí nós vamos entrar na questão dos direitos, né? Então, vamos lá. Considerando que a pessoa com epilepsia seja deficiente, então aí nós vamos ter a cobertura da lei brasileira
de inclusão, né? Uhum. E outras normativas também que asseguram os direitos da pessoa com deficiência, tá? Uhum. Qual é a principal forma de comprovar esses direitos e garantir esses direitos, né? Primeiro, ter um bom médico, né? Um bom médico assistente ali, que está acompanhando a sua condição de saúde e que seja acessível também às suas necessidades, né? E eu quero até abrir um parêntese aqui, doutor, sobre a Depois eu importância, falo. sobre a importância, assim, da questão a humanização do atendimento, sabe, doutor? Nessa minha jornada com a epilepsia do meu filho, infelizmente, assim, a primeira profissional que nós procuramos é muito famosa na cidade lá onde eu morava, né? Mas, assim, pós-consulta, pós ganhar o dinheiro dela, ela não nos deu a assistência que a gente precisava. Então, isso causou um desgaste nosso também, enquanto pais, né, de uma criança nessa condição. E eu quero deixar, assim, muito a importância de ter um profissional com a excelência na entrega do seu trabalho, né? Primeiramente, em relação a conhecimento e também com relação a relações humanas, né? Digamos assim. E aí, os meios principais de comprovação dessa condição é através dos exames médicos, né? Um laudo médico muito bem elaborado, relatórios médicos, tá? E aqui eu vou até abrir outro parêntese aqui, doutor, para Uhum. explicar essa diferença, né, de laudo e relatório e até dar umas dicas aí do que deve conter nesse documento, né, médico. Então, o laudo, ele de forma assim, bem simples mesmo, o laudo, ele atesta a existência daquela doença, certo? Uhum. Ele comprova ali a existência daquela condição de saúde do paciente. O relatório já é um documento mais detalhado sobre o histórico do paciente. Então, desde quando foi descoberta a condição, os sintomas, a evolução dos tratamentos, se houve evolução, se houve regressão da condição de saúde. Então, ele é um documento mais robusto tecnicamente. Ele é um documento mais completo, mais detalhado, tá? E uma coisa que eu já oriento aos pacientes para conversarem com os médicos de vocês, né? Dos seus filhos, da pessoa que tiver epilepsia, quando for solicitar um relatório médico ou um laudo, que houver a necessidade de um tratamento ou uma cirurgia de forma urgente, peça ao seu médico para constar essa palavra expressa, urgente, urgente, no laudo ou no relatório. Por quê? Agora eu vou explicar por quê. Porque se for necessário entrar com algum processo, né, judicial, para a gente pedir a disponibilização desse tratamento, desse medicamento, dessa cirurgia, seja o que for, para algum plano de saúde ou até mesmo para o SUS, nós precisamos demonstrar a urgência daquele procedimento. E aí, isso facilita até para o juiz conceder uma liminar, que a Uhum. liminar no processo é uma decisão mais emergencial, de caráter mais rápido, que precisa ser atendido com a maior urgência. Então, a palavra expressa urgente no laudo ou no relatório vai nos auxiliar nessa questão, tá? E Excelente. aí, sempre pedir também para os médicos colocarem de forma muito detalhada questão de prescrição de terapias, né? A Uhum. gente fala muito sobre isso na questão do direito dos autistas, né? Colocar sempre lá quantas sessões por semana, quantas horas, se vai precisar de um profissional com determinada qualificação técnica para isso, porque quanto mais detalhes tiver,
melhor vai ser para a gente instruir, para a gente conduzir em um possível pedido judicial, Uhum. né? Porque até para o Isso. juiz entender ali a necessidade concreta daquela pessoa. Então, para a epilepsia, da mesma forma, né? A gente pede sempre para que o paciente ele tenha sempre essa relação muito é, muito fácil com o seu médico, muito disponível com o seu médico, para que esses detalhes sejam tratados sempre que for necessário, né? Doutora, eu quero fazer aqui duas colocações aqui e veja se dá, é para a gente responder a pergunta da Márcia. Ela já colocou aqui duas vezes a Márcia. Mas, Márcia, estou aqui, é que a gente está Não vai falando depois responder, viu, Márcia? que a Márcia é assim, a pergunta dela é assim, ela tem um filho que tem síndrome de Down e que tem epilepsia. E a pergunta dela é se ela pode solicitar trabalho via home office porque ela cuida dele. Eu imagino que solicitar ela possa. Agora a pergunta é se isso tem base legal, se tem alguma coisa que a respalde, Hum. tá? Pronto. Essa questão trabalhista não é tanto da minha especialidade, tá, Tudo Márcia? bem. Mas vamos lá. Solicitar você pode, né? Inclusive, doutor, existe para pessoa com autismo, né? Existe a possibilidade dos pais que são funcionários, empregados, concursados, solicitarem uma redução de carga horária, né? Uhum, A gente ainda não avançou nesse sentido para outros tipos de condições, certo? E, inclusive, na rede privada, a gente ainda não tem, assim, uma normativa específica para esse caso, né? De reduzir a carga horária, entendeu? Para poder acompanhar o filho nas terapias, etc. Essa condição, ela já é uma realidade para a pessoa com autismo, né? Então, os pais de autistas que forem concursados, seja em qualquer âmbito do poder administrativo, eles podem solicitar essa redução de carga horária sem alteração da remuneração, tá? ótimo. A questão do home office, né? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que tipo de trabalho que a empresa necessita, né? Que tipo de função a Uhum, empregada, né? A pessoa desenvolve nessa empresa. Se há a possibilidade de atender a essa demanda do trabalho de forma remoto. remota, né? Uhum, Então, precisa ter essa análise, né? Confesso que eu desconheço normativa nesse sentido, até porque a uhum. minha especialidade não é especificamente trabalhista, tá? Mas eu posso procurar essa informação para passar uma informação segura, com certeza aqui, tá? Mas a solicitação, a primeira coisa que você pode fazer, né? Uhum. Solicitação administrativa junto à empresa, apresentar a condição do seu filho por meio de documentos médicos, e fazer a solicitação ao RH. E Ah, aí eles podem analisar se houver compatibilidade da sua função com, com o home office, eu acredito que seja possível conseguir essa questão aí de forma administrativa e amigável com a empresa, certo? Agora, legislação específica sobre isso, eu vou ficar devendo para uma próxima live, tá tá bom, ótimo, Márcia? Espero excelente. ter respondido aí. Eu vou responder aqui duas perguntas da dona Vânia, que ela está perguntando, Tá. perguntas de cunho médico. Pessoal, a gente está prestes a chegar a 50 pessoas na live. Vamos lá, pessoal, compartilhando aí. Vamos colocar aqui 50 pessoas nessa live aí, porque a gente está no Março Roxo, tá todo mundo vestindo roxo e a gente tem que fazer bonito aqui nessa live. Vamos lá, pessoal, todo mundo que está aqui compartilhando, pegando o aviãozinho aqui embaixo e compartilhando com as pessoas do perfil, para a gente passar de 50 pessoas aqui nessa live, tá bom? Ó, são duas perguntas da dona Vânia, então vou responder aqui, dona Vânia, de uma forma sucinta para a senhora nunca mais esquecer. Qual a diferença entre crise convulsiva e epilepsia? Dona Vânia, epilepsia é a doença, crise convulsiva é o sintoma. Então, se a senhora entender isso, nunca mais a senhora esquece, tá? A doença chama epilepsia, o sintoma chama crise de epilepsia ou crise convulsiva, aquela que a pessoa cai no chão, se bate, morde a língua, tá bom? E qual é o gatilho para epilepsia, né? Para crise?
existem muitos gatilhos, cada pessoa tem o seu. Mas os principais são, primeiro, privação de sono, o estresse emocional e a pessoa não tomar os remédios. A pessoa que tem epilepsia, que toma remédio, ela para de tomar por qualquer razão, sem uma devida orientação médica, ela pode entrar em crise e parar no hospital, muitas vezes até com risco de vida, tá bom? E também tem as infecções, que sempre que a pessoa tem alguma infecção, seja uma infecção de nariz, seja uma infecção de garganta ou outra, ela também pode desencadear a crise. E aqui uma outra colocação que é extremamente importante para todos vocês, tá? A gente sabe da deficiência de profissionais especializados no Brasil. Isso é geral, tá? E aqui na região norte isso acaba se acentuando mais, porque tem menos profissionais. Por que Isso que eu estou falando? dificulta, assim, chegar ao diagnóstico, né, doutor? Porque, por Exato. exemplo, no caso, né, eu cheguei na emergência, o médico nem cogitou, assim, nem de Perfeito. longe, uma possibilidade, né, dessa. Então, E é por isso que eu quero colocar essa questão aqui. Muitas pessoas que têm epilepsia ou que estão em investigação, elas buscam um médico da sua região. E tá certo, tem que buscar. Mas nem sempre o médico ele tem a formação em epilepsia. A gente costuma generalizar, né? Que o médico sabe tudo. Na verdade, a gente não sabe nada. A gente sabe muito pouco, porque conforme a gente vai se especializando, a gente vai dando atenção àquilo que a gente vivencia mais. Então, se o médico, o neurologista, atende muito mais pessoas com dor de cabeça do que com epilepsia, é lógico que a atenção dele vai se voltar para a pessoa que tem dor de cabeça. E quando chegar alguém com uma crise, ou ele não vai dar a devida atenção, ou ele não vai entender exatamente, porque não é o cotidiano dele. Então, muitas vezes, o próprio médico diz para a pessoa que aquilo não é nada. Eu recebo muitos pacientes assim, mas eu já fui no neurologista e falou que não é nada. E aí, agora, quando você acha um profissional que só faz aquilo, ou seja, o dia a dia dele é isso, é epilepsia, é crise convulsiva, aí a visão muda, porque você está com toda a sua atenção, toda a sua expertise voltada. Olha, pessoal, passamos de 50 pessoas, ó. Show de bola! E parabéns, pessoal de Parauapé, mas é bom, hein? Olha, meu agradecimento a todos vocês aí, que passamos de 50 pessoas aqui na live. Olha, estou muito feliz eu vi aí. uma pergunta aqui, doutor, se vai ficar gravada. Vai ficar gravada aqui no Instagram. É só vocês acessarem depois e depois ela vai para o canal da FG Clínica no YouTube. Mas ela vai ficar aqui, tá? E aí, quem quiser depois pode assistir, compartilhar, comentar. Aproveitem, pessoal. Esse é o momento, tá bom? Ó, então eu queria chamar a atenção para isso, né? Porque às vezes o próprio profissional, por não estar acostumado ou não ter a vivência daquilo, ele não dá a devida atenção para uma pessoa que está ali em crise ou que está tendo sua vida impactada pela doença, mas como não é o dia a dia dele, então muitas vezes isso pode ser negligenciado, digamos assim. Então é muito importante vocês buscarem ajuda profissional. A gente sabe que é escasso. Só para você ter uma ideia, doutora, neurocirurgiões especialistas em epilepsia, nós somos 36 no Brasil inteiro. É muito pouco diante da E eu sou, dimensão, né, e eu sou o continental. único da região norte. Então, imagina, né? Então, com especialidade em epilepsia, a pessoa que só treinou aquilo. Então, a gente sabe da dificuldade. Mas é o que a gente tem, como cada um joga com as armas que tem, então a gente tem que buscar. Mas realmente isso é impactante. Então, fiquem de olho aí nessa questão também, tá? E tem uma pergunta aqui. Eu sei que a gente tem um roteiro, doutora, mas é que depois a gente Tranquilo. vai. Pergunta do Maílson. Maílson é uma pessoa que tem epilepsia, ele é do interior do Piauí. Eu já tive o privilégio de atender o Maílson por telemedicina, mas ele coloca a questão que ele já deu entrada no benefício dele 3 vezes e todas 3 foram negadas. A pergunta é simples, na verdade sou eu que vou fazer a pergunta. O que uma pessoa que está nessa condição, e o Maílson, eu sei que ele tem uma epilepsia, inclusive refratária, qual a atitude
que a pessoa deve tomar? Ela desiste, ela busca outra instância, ela muda de profissional, ela muda de estado? Qual que é uma orientação aqui, sim, para alguém que já bateu na mesma tecla? Mas eu vou adiantar aqui algumas coisas. Foi negado pelo INSS? Primeiro, você tem a possibilidade de recorrer administrativamente, ou seja, ao próprio INSS. Sendo negado, aí você tem como recorrer à via judicial para tentar a concessão aí pela justiça, certo? Aí, assim, essa questão ela tem que ser analisada com muita atenção, caso a caso, né? Uhum. Porque a gente precisa realmente de documentos médicos muito bem elaborados, principalmente para lidar com o INSS, porque o INSS, eu vou te contar, O INSS, eu parece que já, eles são treinados só para negar, né? Mas é. mais Ah, para mas na hora de cobrar, doutora, o boleto é muito fácil de pagar lá o negócio. mais para frente eu vou entrar um pouquinho nesse assunto de Tá INSS, tá bom? ótimo, tranquilo. Vamos dar sequência aqui, né, ao Vamos sim. nossa discussão aqui Ó, sobre o eu estou tema, né? vendo aqui que você está com uma equipe de apoio. A Gabriela Fernandes está respondendo as perguntas. Gabriela, muitíssimo obrigado. Obrigado aí pela. Ela é da sua equipe, É a doutora? minha sócia, ela é a Então doutora pronto, Cananda. Gabriela, está com a gente aí. Obrigado aí por estar respondendo, porque pelo que eu já vi, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas na live, mas isso é ótimo. Agora vão lá no evento, vocês têm que estar lá presentes, que a gente responde ao vivo para vocês, tá bom? Doutora, pode continuar. Bora Obrigado. dar continuidade aqui, senão a gente termina amanhã. Outra Que pergunta. nada, o Instagram tá derrubando com 1 hora, viu? Quando dá 1 hora de live, se você ainda não A gente terminar, ele entra derruba. de novo, doutor. Não, a gente marca uma próxima live, fica tranquilo. Outra pergunta aqui que foi trazida, né, nas nossas conversas, né, a respeito dos direitos trabalhistas da pessoa. Como eu já falei, eu não sou especialista em direito trabalhista. E como o doutor bem mencionou a importância aí da Exato. especialidade na área médica, eu digo que no direito também é da mesma forma, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, né, que é vedada qualquer restrição a trabalho por ocasião de deficiência ou de epilepsia, seja lá o que for, porque essa prática ela é considerada discriminatória. Isso vale para todas as etapas, desde a recrutação, seleção, contratação, exames admissionais. Então, não pode haver esse impedimento de acesso da pessoa à vaga de trabalho exclusivamente por ocasião da epilepsia, tá? Agora, inclusive tem até uma súmula, né, que é a súmula 443 do TST, que ela prevê que em caso de dispensa involuntária do empregado, né, com epilepsia, a presunção de discriminação, ou seja, se a empresa, por ocasião da epilepsia, tomou conhecimento da epilepsia, houver a demissão daquele funcionário, é presumido a questão da discriminação. Só que, assim, em fase processual, essa súmula também ela pode ser desconsiderada se houver provas em contrário, né? Então, a primeira análise que a gente tem que fazer aqui também, né? Vamos recorrer ao bom senso. Então, se a sua epilepsia causa algum transtorno na sua vida cotidiana, por exemplo, em relação a equilíbrio, em relação a alguma condição que em determinada função você possa ter o perigo ali no exercício daquela função, então vamos ter o bom senso, né, de tentar procurar outras funções que sejam adequadas à sua condição. E, inclusive, assim, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque se a epilepsia puder causar algum dano, algum prejuízo para a pessoa ou para as outras pessoas que convivem ali no outro trabalho, ela pode ser readaptada, ela pode ser colocada em outra função,
certo? Que um dos direitos trabalhistas é exatamente essa readaptação, né? O que é a readaptação? A readaptação, ela é uma readequação da pessoa a outra função que dentro da condição de saúde dela não represente perigo para ela e nem para outras pessoas, né? Então, vamos imaginar uma pessoa com epilepsia fazendo uma cirurgia neurológica em um paciente, de repente tem uma crise epilética ali no meio da cirurgia, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso também de analisar caso a caso. Muitas Então, vezes eu estou manuseando uma máquina pesada, ou mas às vezes pesar, trabalhando em coisas ambiente aquático, trabalhando em que altura. exijam grande atuação assim, do reflexo da pessoa. Então, assim, tem funções que elas se tornam perigosas para a pessoa que tem epilepsia, dependendo de como a epilepsia se apresenta naquela pessoa, né? Mas, assim, se a pessoa tiver empregada, se a pessoa já é funcionária de uma empresa, apresentou a condição de epilepsia, descobriu aí a epilepsia, passou a ter crises, a empresa pode demitir essa pessoa por ocasião da epilepsia? Não. Isso é considerado uma prática discriminatória. Inclusive, se houver uma situação como essa, semelhante a essa, se você tiver provas suficientes para comprovar em juízo, né, que a empresa sabia da sua condição de epilepsia e demitiu por esse motivo, mesmo que no ato da demissão ela não especifique expressamente esse motivo, que é o que as empresas fazem, mas a gente sabe o motivo por trás daquilo ali. É possível judicialmente a gente pedir uma recolocação do profissional de volta para a empresa, né? E até mesmo danos morais por ocasião dessa demissão, tá? Outra coisa, se a condição de epilepsia da pessoa a coloca em uma situação de deficiência, aí ela vai ter direito, né, às cotas também para admissão nas empresas. Essas cotas é uma porcentagem que a empresa ela deve destinar a pessoas com deficiências, com pessoas com deficiência. E aí essa porcentagem ela vai variar muito de acordo com a quantidade de funcionários da empresa. Por exemplo, tem a lei estabelece, né, de uma empresa de 100 a 200 funcionários, ela deve reservar até 2% das suas vagas para PCD, né? De 201 até 500, aí já aumenta para 3 e assim por diante. Então, existe essa cota, né, para a pessoa com deficiência, para as empresas de médio e grande porte, a partir de 100 funcionários, para que seja ocupada por essas vagas por pessoas com deficiência. E aí, se você, com a epilepsia, se encontrar na condição de deficiente, de pessoa com deficiência, aí você também vai poder ter esse direito a essa cota para contratação nas empresas, né? Doutora, E não, pode continuar, depois eu faço. Queria ressaltar aqui a pergunta da Eliane Mendes Oliveira. Muito interessante a ideia dela. questão, só que para fechar aqui a questão da readaptação que eu falei, né? Essa readaptação, mesmo mudando de função, não pode ter redução salarial, certo? Então, o salário, a não ser que a função para a qual ela seja readaptada tenha um salário melhor do que a que ela executava antes. Mas se for o contrário, né, se a função que ela for executar tenha um valor mais baixo de salário médio ali da categoria, não pode haver essa redução salarial. Ficou entendido, doutor? Muito bom. Mas, doutora, eu queria aproveitar aqui a pergunta da Eliane Mendes Oliveira, porque ao mesmo tempo é uma pergunta e é um desabafo. E é um desabafo de quase todas as pessoas que têm epilepsia principalmente. Ela coloca assim, que a filha dela tem epilepsia refratária e atraso mental, e autismo. E ainda assim não consegue o LOAS, e a sensação que dá é de que a população não tem direito algum. Ela fala que é muita dificuldade para conseguir, são muitas negativas. Por que eu estou colocando isso? A gente sabe que tem as leis, tem os direitos, tudo, mas a população fica com essa sensação, tá? E aqui, pessoal, vou aproveitar a presença da doutora aqui para puxar a orelha de vocês,
que estão aqui nessa live e os que não estão aqui. Porque quem tem que fazer valer o direito de vocês são vocês. A gente ajuda vocês, a gente mostra o caminho, mas são vocês que têm o poder, tá? Vocês que têm, se vocês forem atrás, brigarem, digamos assim, cobrarem de quem tem que ser cobrado as coisas, aí acontece, entenderam? Por que pessoas com determinados tipos de doenças conseguem ter mais forças e conseguir mais, conquistar mais direitos, vamos falar assim, do que outros? Porque se mobilizam, se organizam, cobram principalmente, tá? E o que a gente observa aqui, dona Eliane, é que muitas pessoas, elas apenas querem que a coisa aconteça para elas. E os principais interessados aqui não sou eu, não é a doutora Andressa, não é, são vocês, porque são vocês que sofrem com a doença, são vocês que cuidam de pessoas que sofrem com a doença. Então eu tenho que puxar a orelha de vocês, porque a gente faz eventos, vocês muitas vezes não vão. A gente faz lives aqui, traz orientações, as pessoas muitas vezes não assistem. Então, pessoal, vamos botar a mão na consciência, todo mundo aqui. A gente sabe que vocês têm a condição, a gente sabe que você está aqui para ajudar, mas a gente não consegue fazer por vocês, tá bom? E, claro, a gente sabe que o nosso país é cheio de deficiências, é cheio de defeitos, mas muitas pessoas conseguem. Então, acho que as pessoas com epilepsia têm sim aproveitar aí o Março Roxo para se mobilizar, vestir roxo, mostrar união, mostrar força, que aí a gente vai conseguindo aí romper as barreiras, romper os obstáculos e conquistar aquilo que se quer, tá bom? Um puxãozinho de orelha, eu sempre falo isso pro pessoal aí, tá? As coisas, a gente luta, a gente vai, se mobiliza. Olha, pessoal, eu vou dirigir 11 horas de estrada até chegar em Parauapebas para ir, mais 11 horas para voltar, para levar conhecimento para vocês. Então, prestigiem, tá? Eu e a equipe que eu vou levar daqui. Inclusive, o meu menino de 10 anos vai comigo, tá? Então, aproveitem, isso aqui é para vocês. Tá, a gente já vai entrar nessa temática aí, né, do INSS. Vamos lá. Eu vou só falar um pouquinho sobre alguns direitos ainda na vertente trabalhistas em relação ao INSS, e depois a gente entra nessa questão do BPC, tá? Outros direitos que a pessoa pode ter, né, com epilepsia. No caso da pessoa que tem emprego de carteira assinada, né, o fichado, como diz, né? Fichado, isso mesmo. Então, vamos lá. Se em decorrência da epilepsia as crises se agravarem ou houver uma necessidade de afastamento do trabalho, é possível fazer a solicitação do auxílio-doença, né? Uhum. Esse auxílio-doença, se for por um tempo muito prolongado, ele pode, inclusive, evoluir para uma aposentadoria por incapacidade permanente, né? Então, quando a pessoa está numa situação dessa de afastamento por motivo de doença, né, decorrente da epilepsia, os 15 primeiros dias, a empresa que arca com os pagamentos do funcionário. Do 16º dia em diante, já passa a ser o INSS. Então, tem que haver essa comunicação do funcionário à empresa e a empresa ao INSS, tá? Outra coisa, quando se fala de INSS, de BPC, né, muita gente confunde o BPC com aposentadoria. Então, já vou logo tirar essa ideia de BPC ser aposentadoria, tá? Isso é algo que é no dia a dia nosso da advocacia que a gente vê, que as pessoas... doutor, eu quero me aposentar, sendo que a pessoa está falando do BPC. Qual a diferença do BPC para uma aposentadoria? A aposentadoria, ela é decorrente da relação trabalhista da pessoa. Então, ela advém da questão de contribuição do funcionário à Previdência Social. Já o BPC se trata de um benefício, no próprio nome fala, benefício de prestação continuada. Ele é um benefício assistencial.
Então, ele não se trata de aposento, ele trata-se de um benefício mais voltado para o lado da assistência social, para pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, infelizmente, assim, a gente tem regras, né, para concessão desse benefício. No caso da pessoa com epilepsia, só vai ter acesso a esse benefício se a epilepsia dela for equiparada assim, a uma deficiência, né? Porque o BPC, ele é concedido para idosos, a partir de 65 anos, ou pessoa com deficiência, que esteja em situação de vulnerabilidade, não tenham condições de manter a sua subsistência por conta própria ou por conta de seus familiares, tá? E tem algumas regras para que a pessoa esteja apta a receber o BPC, né? Nós temos aí a regra da renda familiar. Então, se a renda familiar, ou seja, das pessoas que estão morando ali naquela residência, que compõe o núcleo familiar daquela pessoa que está requerendo esse benefício, se essa renda ela for maior do que 1/4 do salário mínimo por pessoa, então aí já não atende a esse critério de renda. O que é que pode acontecer? Existe a possibilidade de flexibilização desse critério de renda, aonde é possível chegar até o critério assim, de 50% do salário mínimo por pessoa. Mas essa flexibilização a gente só consegue mesmo no judicial. Então, se o INSS negou o benefício por essa questão da renda, aí eu volto a dizer, né? Cada caso tem que ser analisado individualmente e aprofundadamente para a gente estudar as possibilidades daquela família, né? Outra coisa, é necessário que a pessoa esteja cadastrada no CAD único para poder conseguir entrar com o BPC, com a solicitação de BPC junto ao INSS, certo? E como é que a gente consegue cadastrar no CAD único? Pode ser feito ou pelo aplicativo, pode ser feito em um posto de atendimento do CAD único na sua cidade, ou até mesmo no CRAS da sua cidade, certo? É importante que esse CAD único esteja com as informações atualizadas, porque se houver desatualização, vai implicar também na questão de concessão do benefício, tá? E como é que a gente faz para dar entrada nesse BPC, né? Primeiro, tem que ter laudos, documentos médicos, exames muito bem elaborados, que eu já dei a orientação aí do que é que precisa ter nesses documentos, né? Para serem bem elaborados. Que mais? Precisa estar inscrito no CAD único, e aí você vai fazer a solicitação primeiro administrativamente. Você pode fazer pelo site do INSS ou mesmo pelo aplicativo no seu celular, certo? Para entrar no aplicativo do INSS, você precisa ter também o Meu Gov, que você entra com acesso do Meu Gov. Aí lá você vai colocar a opção, né, de benefício. Se você se enquadrar com pessoa com epilepsia que esteja deficiente, aí você vai colocar, né, o benefício pessoa com deficiência, vai juntar todos os documentos, comprovando endereço, documentos pessoais, comprovação da renda, que essa comprovação da renda é feita através das carteiras de trabalho, né, das pessoas que compõem a família. E... Doutora, deixa só de colocar aqui o seguinte, tá muito legal, mas está com 2 minutos para terminar a nossa live. Olha, voou o tempo. Bora lá. Tá acelerando. Não, eu acho que assim, fica assim, a gente, para ficar uma coisa, pra gente ficar legal, vamos marcar uma próxima live, a gente dá continuidade aí, porque o bate-papo tá muito legal. Mas a gente tem muita coisa ainda para falar, viu? E a gente já deixa aqui o convite para o pessoal ir a Parauapebas, que vai ter o evento, vai para Gominas, vai ter o evento, Belém também vai ter o evento, inclusive Belém já está com as inscrições lotadas, já não tem mais vaga. Então eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para deixar vocês aí com gostinho de quero mais, e aí a gente vai conversar com a doutora
Andressa em alguma outra oportunidade aqui, ainda esse mês ou no máximo início do mês que vem, para a gente trazer novos pontos, tá? Doutora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Queria que você fizesse uma conclusãozinha rápida para o pessoal, Sim. para a gente poder finalizar, porque o Instagram ele vai derrubar. Então, gente, Daqui. para finalizar aqui, eu quero agradecer a oportunidade. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa aí produtiva para vocês. Espero que tenha conseguido responder aí algumas questões. Tenho muito mais coisa para falar para vocês, então vamos marcar assim, essa outra live. E na próxima live eu finalizo essa questão do BPC, Pronto. explicando direitinho como ter acesso, né? E damos continuidade aí às demais questões, tá bom? Obrigada E todo por mundo em lá. Parauapebas. E me sigam. Doutor, você consegue marcar o meu Instagram do escritório Vou quando marcar tiver? aqui. Você Me pode me sigam mandar lá. por WhatsApp. Qual que é o seu? Que tem gente perguntando aqui. Doutora @andressaandrade.adv. Andressa, deixa eu ver se ele deixa. Andrade. Ponto .adv. Pronto, eu já enviei aqui o Instagram da doutora Andressa, tá bom? Então Viu? sigam lá o Instagram dela, perguntem, comentem, tá bom? Muito, Pessoal, muito obrigada obrigado. A live vai ficar gravada por aqui. participar dessa live e vamos marcar as próximas aí. Um Um abraço, abraço. tudo de bom. Obrigado, doutora. Parabéns, show de bola, viu? Até sábado aí em Parauapebas, Até viu? sábado. Um Tchau, tchau. abraço.